Hoje, na pregação do Evangelho, eu vou convidar você para ler alguns versículos na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, para não somente apresentar o Evangelho como o caminho da salvação e como uma pessoa pode ser salva, mas também para mostrar para onde vai o espírito e a alma de uma pessoa que parte desta vida para a eternidade sem a salvação. Nós vamos ver que existem pessoas hoje sofrendo no inferno, não no lago de fogo, mas no inferno, pois o lago de fogo ainda está vazio. O lago de fogo vai ser o lugar aonde vai ser lançado as pessoas não salvas de todas as épocas, depois de serem julgadas no grande trono branco, que nós temos em Apocalipse capítulo 11. Hoje as pessoas são lançadas no inferno, elas estão no inferno, a alma e espírito e alma, ou alma e espírito, mas no lago de fogo as pessoas não salvas vão ser lançadas corpo, alma e espírito. São lugares diferentes, se você quer entender assim como lugares. São lugares, sim, de tormento. Parece que hoje no inferno todo pecador sofre de uma maneira semelhante, mas no lago de fogo as pessoas vão ter graus de sofrimentos conforme os seus pecados nesta vida. Mas tanto um como o outro, acredito que ninguém de sã consciência gostaria de ir, bem que nós sabemos, e pelo menos já li e ouvi de pessoas que disseram que gostariam de ir para o inferno, enfim, hoje elas estão lá e que, sem dúvida, já mudaram seus pensamentos. Então, convido você para ler em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos começar no versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Neste versículo, Pedro apresenta a morte do Senhor Jesus, o motivo da morte do Senhor Jesus, mas também apresenta a sua ressurreição, no qual, ele falou do Espírito Santo, né? Por último, no qual também foi. Ele falou de Cristo e do Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, estes espíritos que estão em prisão agora, ou seja, eu vou ler o versículo 20 completo para entender a mensagem. Vou começar no versículo 18 novamente. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Resumindo esses versículos, nós temos a morte do Senhor Jesus, a ressurreição dele, temos o motivo da sua morte, temos a eficácia da sua morte, temos o resultado na vida daqueles que aproveitam da morte do Senhor Jesus, como também nós temos o resultado daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. É dito em 2 Pedro que Noé era o pregoeiro da justiça. Além dele fazer a arca, que já era uma pregação, ele era um pregoeiro, sem dúvida, ele anunciava por anos. 120 anos foi o tempo que Noé levou para construir a arca. É muito tempo. E nesse interim, nesse tempo, Noé e, sem dúvida, seus filhos, através do testemunho visto por aquelas pessoas da época, ao construir aquela grande arca,
Sem dúvida, a arca era para os proteger de um dilúvio, algo que eles nunca tinham visto até então, chover. Noé anunciava que Deus havia de trazer o juízo sobre este mundo. Este é o sentido de ser o pregoeiro da justiça. Quer dizer, ele só se prega justiça onde há injustiça. E você lendo Gênesis capítulo 6, você vai ver a reprovação de Deus para as pessoas daquela época, sobre a conduta das suas vidas. E a reprovação de Deus a respeito de toda a humanidade daquela época. Mas Deus encontrou em Noé um homem segundo o seu coração, um homem que agradava a Deus, e nós vemos que ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras também estavam do lado de Deus e fazendo a obra de Deus naqueles dias. Noé era o pregoeiro da justiça no meio de um mundo que havia milhões de pessoas no mundo. Não pensa que eram poucos. Era muita gente. E Noé, 8 pessoas, eram os pregoeiros de justiça no mundo cheio de injustiça. Tanto através das suas palavras, como já disse, como também através das suas obras ao construir aquela arca para a salvação de si, a salvação dos animais e a salvação de cada pessoa que desejasse entrar na arca para fugir do juízo divino. Diz aqui nesses versículos que essas pessoas foram rebeldes na longanimidade de Deus, ou seja, Deus era longânimo. Deus esperava que aquelas pessoas se arrependessem. Deus sim tinha decretado o juízo, mas Deus sempre espera que o pecador se arrependa dos seus pecados. Foi isto que aconteceu com a mensagem de Jonas, e esta era a intenção de Jonas, e o pregador Jonas sabia que Deus tinha essa intenção, e até por isso não queria a princípio ir pregar aos ninivitas, porque sabia que Deus, sendo justo, e Deus julga o pecado, mas Deus também é riquíssimo em misericórdia, no seu muito amor com que nos ama, e Ele está disposto a salvar o pecador que se arrepende. Foi isso que aconteceu com Nínive, aquela capital onde havia muita gente, muitas pessoas. E nós vemos que eles se arrependeram dos seus pecados e Deus poupou a vida daquelas pessoas, mulheres, homens e mulheres e crianças. Mas não foi assim nos dias de Noé. Mesmo eles tendo a visão daquela arca, mesmo Noé entrando com a sua família, os animais entrando com a sua família, esperando ainda 7 dias lá dentro, não houve ninguém que se arrependesse. Deus foi longânimo naqueles dias. E Pedro está dizendo que aquelas pessoas foram rebeldes, rejeitaram, não queriam ouvir esta mensagem que Deus tinha para eles, que Deus não aprovava as suas vidas, que eles tinham que entrar na arca, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, que Deus queria uma atitude diferente. Eles tinham que crer em Deus. O que fizeram? Enfim, para aqueles que leem a Bíblia, sabem que o juízo veio e destruiu toda a humanidade daquela época. Destruiu os corpos deles, mas a alma, o espírito, alma e espírito, para onde foram? Eu recebi uma mensagem de um dos vídeos que eu fiz sobre a palavra Seol e Hades. A pessoa que me escreveu dizendo que estava totalmente errado, que não tem ninguém nesses lugares, que realmente as pessoas, ao morrer, o espírito volta para Deus, pois há um versículo em Eclesiastes que diz isto. O espírito volta para Deus no sentido não que Deus guarda aquele espírito e fica com ele, ou ele deixa de existir enquanto o corpo está na sepultura. Volta para Deus no sentido que Deus define para onde vai aquele espírito, não é a pessoa que define. Aqui nós lemos em
em 1 João capítulo 3, aonde estavam e aonde estão até hoje o espírito destas pessoas. Estes versículos não estão dizendo o que alguns mal intérpretes da Bíblia, pois não existe essa doutrina em toda a Bíblia, dizendo que o Senhor Jesus, com a sua morte, ele desceu aí no Hades, ou onde estão esses espíritos, em prisão, para pregar o evangelho para eles, dar uma segunda chance. Sem dúvida, todos foram salvos, todos se arrependeram. Mas não é isto que aconteceu. Está dizendo que o Senhor Jesus estava naquela pregação, o Espírito de Cristo estava na pregação de Noé. Por trás da mensagem do evangelho não é simplesmente a nossa voz e as nossas palavras, mas existe um Espírito, o Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus e do qual nós estamos anunciando e falando. Então não são pensamentos nossos, não eram os pensamentos de Noé. Deus tinha falado com Noé tanto sobre o juízo, como também quanto à construção da arca, que era a salvação para aquela época. Então aqui está dizendo que Cristo, a mensagem, a pessoa, o Espírito de Cristo estava na mensagem de Noé, pregando a essas pessoas, que hoje elas estão em prisão, pois Deus foi longânimo com elas. Elas não aceitaram, estão sofrendo. Então, respondendo a esta pessoa que me escreveu, os espíritos dessas pessoas aqui estão, como diz, Espírito pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, sofrendo no inferno, e estarão lá até a ressurreição dos ímpios para comparecer diante do grande trono branco para serem lançados no lago de fogo, aonde a vida dessas pessoas vai ser examinada, vai ser apresentada a elas, não a Cristo, que é o juiz naquele dia, mas para as pessoas, para mostrar, para elas ter consciência e revelar para elas que a sua vida foi gasta só em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Não que essas coisas são erradas, mas a pessoa de Cristo, as oportunidades que Deus deu para elas, para resolver o assunto dos seus pecados, nunca, não houve um dia, quando elas tiraram tempo para buscar ao Senhor enquanto se podia achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Passou a vida e eles não aproveitaram, agora estão no inferno sofrendo e aí ficarão até a ressurreição dos ímpios para comparecer diante do grande trono branco e de lá serem lançados num lago de fogo. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nós temos esta verdade. Quando uma pessoa morre em seus pecados, o seu corpo é sepultado, mas a sua alma, o seu espírito, no momento em que ela deixa esta vida, seu corpo ainda está talvez quente. A verdadeira pessoa que habitou aquele corpo, ela já está no sofrimento eterno. E isto não é brincadeira. Eu espero que você que me ouve, que não é salvo, não espere para descobrir isto quando já estiver lá. É tarde demais, não existe segunda oportunidade e muito menos existe reencarnação. Aqui diz que estes espíritos estão em prisão, ou seja, eles não podem sair, estão presos ali, em condenação. Mas é muito diferente o destino de um salvo. Paulo disse: eu desejo partir e estar com Cristo, que é ainda muito melhor. O corpo de Paulo, sem dúvida, ficou aqui neste mundo, mas o verdadeiro Paulo partiu deste mundo e estava com Cristo após a sua morte. Ele estava onde Cristo está. Estevão também, quando ele estava para ser apedrejado em Atos, capítulo 7, no fim do capítulo 7, ele orou, dizendo que o Senhor não imputasse o pecado daquelas pessoas
que iam lhe apedrejar, mas também orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O corpo dele ficou ali, amontoados, o corpo dele ficou embaixo daquele montão de pedras. Se foi assim, não sei, mas ficou ali. Nós vemos que os discípulos vieram para sepultar ele depois, alguns discípulos, mas o espírito de Estevão foi para onde o seu Senhor estava. Assim é, todo salvo, no momento da sua morte, ele parte para estar com Cristo. Todo ímpio que morre em seus pecados, ele deixa esta vida, deixa o seu corpo, para entrar num lugar onde essas pessoas estão. E faz muito tempo, elas ainda estão ali. Enquanto nós falamos sobre elas, a atitude delas em relação à mensagem de Noé naqueles dias, hoje elas estão em sofrimento eterno. Sem dúvida, elas trocariam o lugar delas por você, para ter uma nova chance, para decidir pela salvação das suas almas preciosas, que naqueles dias elas não valorizavam os prazeres da vida, o que a vida nos ocupa, e tem muita coisa na vida legítima, mas esta vida termina. Se você ainda não colocou sentido nisto, a sua vida vai terminar, e sabe, termina muito mais rápido e muito antes do que nós imaginaríamos que terminaria. Mas e neste momento, como fica? Você já é uma pessoa salva? Porque existe salvação. O apóstolo Pedro disse que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Cristo padeceu uma única vez, ele não precisa morrer novamente para nos salvar. Tampouco ele precisa reparar a salvação que ele nos dá. O que ele fez e ele nos dá é algo eterno. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 10, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatar essas pessoas da sua mão. Como uma pessoa pode receber esta vida eterna? Pela fé. Você já compreendeu que todo o sofrimento, todos os sofrimentos de Cristo na cruz foi por causa dos seus pecados? Nesta mesma epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Aqui Pedro está dizendo que o justo padeceu, o único homem justo padeceu por nós os injustos. Eu e você, para nos levar a Deus. Não tem lugar melhor ou maior do que a presença de Deus. Deus é santo. Deus não tolera o pecado, mas a obra de Cristo foi de tal importância para Deus, de tal magnitude, que ele tira o pecador do charco de lodo do pecado e ele não bota perto de Deus. Ele leva até um certo ponto deste caminho e dali em diante esse pecador melhorado, ele dá mais alguns passos e alcança Deus. Mas ele disse para nos levar a Deus. E não podia ser menos do que isto. Quem morreu por nós foi o Filho de Deus. Filho de Deus eterno. Filho de Deus, o Pai eterno também. Uma das pessoas divinas tomou o nosso lugar na cruz. Ele recebeu um corpo, mas na cruz nós não podemos tirar o Filho eterno daquele corpo e deixar só aquele homem sozinho. Não podemos fazer isso. A Bíblia nunca diz. Diz que Cristo morreu por nossos pecados. Quando a Bíblia fala a pessoa de Cristo, está se referindo ao Messias. O Messias é o Filho de Deus eterno. Jesus Cristo, Jesus, o homem, Cristo, a pessoa divina, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo lá naquela cruz.
que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a obra da cruz de Cristo é algo muito elevado. Eu não sei como é que existem pessoas que pensam que Cristo fez uma parte e ela pode fazer a outra parte. Que humilhação, que afronta para Cristo. Dizer que ele pode ajudar a Cristo, enfim, Cristo não fez tudo, mas que Cristo fez uma boa parte, sim, fez bastante, praticamente 99,9%, mas ele não pôde concluir totalmente. Ficou o meio, 0,01%. Meu prezado ouvinte, se isto ficasse para você fazer, ou eu, até mesmo para o apóstolo Paulo fazer, nós iríamos para esta prisão. Aonde estão essas pessoas que não fizeram nada? Não fizeram nada para receber a salvação de Deus, de obras boas. Pelo contrário, a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, diz que as suas obras eram más, que Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Imagine o sentimento de Deus ao ver tantos pecados na terra. Deus estava arrependido. Deus estava impactado, estava chocado com aquilo. Mas Deus também é misericordioso. Noé era o pregoeiro da justiça. Noé trazia uma mensagem de juízo. Não se arrependeram, enfim, porque não quiseram. Eu já citei Jonas, também tinha uma mensagem de juízo. 40 dias e Nínive será subvertida. Qual foi a atitude daquelas pessoas? Desde o rei até o mais humilde. Inclusive, a atitude deles no arrependimento foi até em relação aos seus animais. Eles cobriram todos-se de sacos e colocaram pó de cinza sobre a sua cabeça, se reconhecendo indignos e merecedores do juízo divino. Será que Deus, eu não vou dizer amolece o seu coração, não é assim que Deus trata as pessoas, mas Deus já está disposto a salvar os pecadores que não querem serem salvos. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o desejo sincero de Deus. Portanto, você que me ouve, se você se perder, se você morrer hoje em seus pecados, enfim, você vai abrir os seus olhos no inferno. Aqui talvez você pense que Deus é injusto. Deus lhe suporta até hoje. Você já está condenado. É isto que a Bíblia diz. É isto que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. As pessoas gostam de ouvir isto. E é bom. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus não veio a este mundo condenar o mundo, porque ele já está condenado, ele não tem mais nada a fazer. O mundo, da parte de Deus, Deus só pode apresentar salvação para ele. É questão de tempo entre nascimento e morte para o pecador receber o seu juízo e ir para o inferno. Nesse intervalo, Deus apresenta a mensagem do Evangelho. O seu amor. Deus prova o seu amor para conosco. Amor que não tem prova, dificilmente nós acreditamos, mas Deus, ele não é assim. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você hoje está ouvindo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem muito mais clara. Você tem mais privilégio do que essas pessoas que estão em prisão hoje sofrendo e vão estar aí sofrendo até
o trono branco, mas depois serão ressuscitadas para serem lançadas no lago de fogo e toda a eternidade vão estar aí. E você? Qual é a sua atitude para com o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero que você decida. O justo padeceu por nós, os injustos. Saiba, meu amigo, que alguém morreu por você, alguém que lhe ama muito. Deus bate à porta do seu coração e diz: eu te amo, não só para dar as coisas necessárias da vida, mas para dar algo que vale para você nesta vida e por toda a eternidade. O nosso corpo vai envelhecer, enfraquecer, mas eu dou algo para você, pois este é o processo natural que salva a sua alma. E depois sim, o seu corpo será beneficiado com a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar, quando Ele vai ressuscitar os nossos corpos. E corpo, alma e espírito, agora totalmente regenerados. Vamos subir com Ele para a casa do Pai, pois foi isto que Ele prometeu em João capítulo 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Ele foi na cruz, foi onde ele preparou a salvação para nós habitar na casa do Pai. Ele disse: se eu for, ele disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, acredito que foi este capítulo que eu disse anteriormente. João capítulo 14, 1, 2, 3, e no versículo 6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já entrou por esse caminho? Você já deu os primeiros passos? Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, será salvo. Meu prezado ouvinte, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você pode ser salvo ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo. Eu espero que você aproveite e não seja uma pessoa que, na hora da morte, o seu espírito vai ter este fim. Deus tem que lançá-lo, tem que dirigir o seu espírito, a sua alma, a este lugar de sofrimento eterno. Pelo contrário, que Deus dirija a sua alma, o seu espírito, para onde o apóstolo Paulo está, todos os salvos de todas as épocas estão, enfim, no céu.